São várias questões importantes, mas começando um pouco mais, né, especificamente esta semana, trazendo essa volatilidade, chegando próximos aí do final dessa reta final das campanhas eleitorais. Eu queria entender um pouquinho como vocês estão trabalhando com esse cenário. Eu acabei de falar agora há pouco, né, o Credit Suisse reduzindo aí a sua perspectiva para a Petrobras, principalmente por conta dessa volatilidade da campanha eleitoral, desse cenário ainda incerto e muito polarizado. Queria entender um pouquinho como que vocês estão trabalhando, né, diante desta volatilidade que a gente está vendo aí nos últimos dias do Ibovespa, pesando a eleição, fator eleição também. Tá ótimo. Acho que a gente discutia muito antes do primeiro turno, né, a questão de que a eleição estava... A gente tinha uma visão, né, e acho que grande parte do mercado tinha uma visão de que a eleição estava relativamente precificada antes do primeiro turno. Então, que... o fato de você ter a eleição, né, e a definição do candidato, e aí, consequentemente, a definição das equipes econômicas e alguma sinalização de plano de governo seria positivo para o mercado. Então, até antes do primeiro turno, a visão era que pós-eleição, independente do candidato que ganhasse, você teria uma descompressão maior do mercado. Mas muita coisa aconteceu desde o primeiro turno, né? A vitória Lula, né? E aqui eu sem julgamento de valores, sem entrar na minha preferência política, aqui eu estou tentando analisar o mercado e as respostas do mercado. A vitória do Lula parecia já precificada pelo mercado antes do primeiro turno. E o resultado da eleição, não só o resultado da eleição para presidente, né? A votação que a gente teve mais expressiva do Bolsonaro do que indicavam as pesquisas, além do corpo, né, da Câmara e do Senado do Legislativo, trouxeram um ânimo para o mercado. Então, o que a gente viu desde o dia D+1 da eleição foi o mercado reagindo muito bem. O mercado, a Bovespa e todas as ações e todos os ativos de risco performaram muito bem. Depois a gente teve, né, um cenário onde o mercado pesou um pouquinho lá fora, a gente teve bastante volatilidade lá fora, e semana passada a gente teve 5 pregões consecutivos de alta da Bolsa aqui. E aí, assim, alta da Bolsa, entrada de fluxo de estrangeiro muito forte, isso fica muito claro, inclusive quando a gente olha o descasamento que a gente teve, né, do Ibovespa e do Small 11, né, do SMLL, do índice das ações de média e alta capitalização, e o grande destaque de desempenho, o Banco do Brasil e Petrobras. Então, não só o resultado do primeiro turno, mas as pesquisas que foram sendo divulgadas na sequência trouxeram o fechamento desse gap entre Lula e Bolsonaro, e o mercado entrou vamos dizer assim, num oba-oba de que existe sim uma chance concreta do Bolsonaro vencer essa eleição no segundo turno. O que aconteceu no fim de semana... Uhum. Pode falar, pode concluir. Não, fica à vontade, pode concluir. E o que aconteceu no fim de semana, né? Acho que foi uma conjunção de 2 fatores, né? A gente teve, infelizmente, um alinhamento de astros aí do cenário externo e do cenário interno. Então, notícias, né, negativas de China, então existia uma expectativa até de alguma opcionalidade, alguma notícia que pudesse vir positiva desse Congresso. A recondução do Xi já estava precificada, mas você poderia ter alguma sinalização mais positiva da restrição de Covid-0, algum estímulo ao setor de incorporação chinês, e não só a gente não teve essas notícias, como esse novo corpo diretivo, né, de China associado ao Xi Jinping traz uma preocupação muito grande do mercado na questão de intervenção e, consequentemente, crescimento econômico. Então, para todas as produtoras de commodities, isso é muito negativo, acabou impactando o Brasil. E aqui, acho que foi um pouquinho o mercado colocar o pé no chão e entender que para que o Bolsonaro consiga vencer no segundo turno, precisava de uma conversão muito grande de votos, que parecia possível, mas não provável. Então, quase o mercado acordou, vamos dizer assim, de um sonho, né? E começou, principalmente também depois da pesquisa divulgada ontem, mostrou que as chances disso acontecer é muito menor do que o mercado estava precificando na semana passada. Então, a gente teve na semana passada, né, ontem a gente teve esse ajuste do mercado, que vai ser esses 2 fatores somados, e mais fortemente a gente viu o Banco do Brasil e Petrobras caindo 9%, que na prática eles só devolveram parte do que tinham performado bem na semana passada, né? Então, quando a gente olha o curtíssimo prazo aí, Paula, a gente continua achando
que existe uma possibilidade muito grande do Lula ser o vencedor, esse parece ser o cenário base para a gente. E é possível que ao longo dessa semana, à medida que novas pesquisas, a gente tem um lote muito grande de pesquisas a serem divulgadas essa semana, à medida que as pesquisas comecem a ser divulgadas ao longo da semana, o mercado reage, né, e coloque o pé no chão de que esse deve